como ouvir a voz de Deus. O que aconteceria se você ouvisse a voz de Deus? Que tipo de coisas ele lhe falaria? O que mudaria na sua vida? Eu convido você a assistir esse vídeo até o final e descubra como ouvir a voz de Deus e o impacto disso em sua vida. Eu te desejo a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Eu convido você a lermos a escritura que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 9 a 13, onde nós lemos o seguinte: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Quando você lê a Bíblia, você vê Deus falando o tempo todo com as pessoas. Existe um contato real e claro entre Deus e as pessoas, entre Deus e os personagens das Escrituras. Existe um contato claro de Deus com os patriarcas da humanidade e seus profetas, com Adão, com Enoque, com Noé. Existe um contato real e claro com os patriarcas de Israel, com seus profetas e reis, como foi com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, o rei Davi, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias e tantos outros. E vemos Deus falando claramente, de maneira real, através de Jesus Cristo, em carne e osso, andando com seus alunos, andando com seus discípulos. Então, talvez você se questione, por que Deus parece tão real nas Escrituras e parece tão distante para mim? Por que o mundo parece mais real para mim do que Deus? É um fato que você está em contato com as coisas do mundo o tempo todo, através das notícias ruins, das pragas do mundo, das doenças do mundo, das pessoas mal condicionadas que há no mundo. E é natural que você se questione, por que Deus não é tão presente na sua vida quanto o mundo é? Por que as coisas de Deus não são tão reais na sua vida como as coisas do mundo? Mas, apesar desse distanciamento de fatores, isso não significa que Deus não esteja falando. Deus continua falando. Na verdade, Deus sempre falou e Deus sempre falará. A questão é que a voz de Deus tem a sua própria frequência. Na Bíblia, quem ouvia a voz de Deus era conhecido como um profeta, porque de repente essa é a frequência da voz de Deus, a frequência profética. A frequência de Deus não é a frequência mundana. A voz de Deus não está na frequência dos aparelhos do mundo, dos microfones, do rádio, da TV, da internet. Mas Ele ainda fala. E se Deus ainda fala, você então tem a esperança e tem a possibilidade de poder ouvi-lo. E Jesus traz um importante direcionamento quanto a isso. Segundo Jesus, para ouvir a voz de Deus, você precisa estar na condição para ouvir. Para ouvir a voz de Deus, você precisa estar posicionado, posicionada para ouvir. É necessário estar numa posição adequada para a voz. No episódio da vida de Jesus que acabamos de ler, Jesus falou para uma multidão que não o ouvia. A multidão escutou Jesus por um longo tempo, mas a multidão não ouvia Jesus. Jesus falava para as massas através de parábolas. Significa que ele não falava abertamente. E os seus discípulos perceberam isso, tanto perceberam que o questionaram, como nós vemos no verso 10. A razão da pergunta dos discípulos é que ele tinha acabado de falar a parábola do semeador, também conhecido como a parábola da semente ou a parábola dos solos, conforme você pode ver nos versículos de 1 a 8. É onde um homem saiu para semear, uma semente caiu no caminho, outra nas pedras, outra nos espinhos e outra em boa terra. É isso que significa parábola. Parábolas são contos, são histórias pequenas, curtas e visíveis. Para o povo, nesses momentos, Jesus parecia um contador de histórias. No entanto, eles não entendiam o sentido. Eles não entendiam a moral da história. As coisas não estavam claras para eles. O versículo 13 nos mostra, então, o resultado disso. Eles viam e não enxergavam. Eles ouviam e não entendiam. Eles viam por causa da força das ilustrações que as parábolas tinham.
As parábolas eram bastante visuais, portanto eles viam, mas não conseguiam enxergar. As parábolas eram nítidas para eles, lhes proporcionando um verdadeiro cinema mental, mas a palavra de Deus dentro da parábola não era nítida. Essa é uma importante questão. Deus está agora falando no mundo todo, mas quando as pessoas não estão na frequência da voz de Deus, o que ele fala parece parábola. Ou seja, as coisas de Deus não estão claras. Dessa forma, a maioria das pessoas olham, mas não conseguem ver o que Deus está mostrando. A maioria das pessoas escutam, mas não conseguem entender o que ele quer dizer. Mas esse texto do Evangelho nos mostra mais. Nos mostra que Jesus também falou para quem podia ouvir. É o que vemos no versículo 9 ao 11. Jesus falou que só podia ouvir Deus quem tinha ouvidos para Deus. É o que diz o verso 9. As pessoas que estão na frequência da voz de Deus podem ouvi-lo. Jesus disse que só falava com clareza para os discípulos, porque eram discípulos, porque eram alunos. E o que é que um discípulo faz? Um discípulo é aquele que busca aprender com um professor. Aqueles discípulos estavam procurando aprender com Jesus. Portanto, eles estavam na frequência dos ensinos de Jesus, da voz de Jesus. Se tinha alguém naquela época que poderia ouvir Deus por meio de Jesus, esse alguém eram os discípulos. Quem está na frequência da voz de Deus pode ouvir aquilo que é um mistério para os outros. Com isso, tem condições de ver o que Deus mostra, de enxergar o que Deus mostra. Tem condições de ouvir o que Deus está falando, de compreender o que Deus está falando. Perceba que Deus fala para quem está em condições de ouvi-lo. Infelizmente, tem pessoas que estão em condições de ouvir qualquer coisa do mundo, mas não estão em condições de ouvir Deus. Tem pessoas que estão em condições de ouvir o conteúdo das notícias, mas não estão em condições de ouvir Deus. Tem pessoas que estão em condições de ouvir o conteúdo dos filmes, mas não o conteúdo de Deus. Tem pessoas que estão em condições de ouvir os games, mas não Deus. Tem pessoas que estão em condições de ouvir o sexo, mas não Deus. Em condições de ouvir os políticos, mas não Deus. Para você ouvir Deus, você tem que entender, primeiramente, o que é ouvi-lo. A voz de Deus não é captada pelas suas orelhas, não é captada em ondas wave ou MIDI, em aparelhos de rádio, TV ou internet. Ouvir Deus é uma questão de contato. É o que acontece quando você está ao telefone. Quando você liga para alguém, você está ouvindo a voz da pessoa, mas na verdade você está em contato com a pessoa. Sua relação não é com a voz, sua relação é com a pessoa que está do outro lado. Para você ouvir Deus, você tem que buscar Deus. Para você ouvir Deus, você tem que estar em contato com Deus. Por isso que a maioria não ouve a voz de Deus, porque não busca. Ouvir Deus é uma questão de compreender, é uma questão de compreensão. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa compreender a mensagem dele. Só assim você terá ouvidos para Deus. Sendo assim, se você ainda não entendeu a mensagem de Deus, tente de novo. Insista até você entender. Porque somente quando você entender, você vai ouvi-lo. Você pode levar até anos para entender o que ele quer dizer, mas quando você entender, você terá ouvido. Saiba que Deus fala enquanto você vive. Assim como os discípulos andavam com Jesus e ouviam Jesus falando enquanto eles andavam, enquanto eles caminhavam, enquanto eles viajavam, enquanto trabalhavam, eles iam andando com Jesus e ouvindo e compreendendo. Se você estiver na frequência da voz de Deus, é isso que vai acontecer. Enquanto você estiver vivendo a sua história, Deus vai falando. Enquanto você estiver fazendo a sua jornada, você vai ouvindo, vai compreendendo. E isso faz toda a diferença. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para que você possa receber as mensagens todas as semanas. Clique no gostei, porque dessa forma você estará contribuindo para que essa mensagem seja indicada pela plataforma para outras pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.